Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre todos muito bem-vindos com aquele devido respeito, né, galera? Sim, vamos falar disso aqui. O São Paulo vai buscar um camisa 9 e vem da Europa, viu? Vamos comentar aqui um pouco mais sobre esse assunto. E será que vale a troca de Thiago Mendes pelo Marcos Antônio? Você vai entender, a gente vai comentar isso aqui também, beleza? E olha só, a imprensa aí elogiando, rasgando elogios aí ao Zubeldia. Ao Zubeldia. O único time invicto do Campeonato Brasileiro é o São Paulo Futebol Clube. Pois é, vamos comentar um pouco sobre isso aqui também, tá bom? E o Zubeldia comemora, tem que comemorar mesmo, né? Volta aí de 3 titulares ao time do São Paulo Futebol Clube. E o Wendel, galera, o que vocês estão achando do lateral esquerdo, que chegou com muita badalação aí para ser titular? Até o momento aí o Wendel não deslanchou. É exatamente nesse assunto que a gente vai começar, mas antes quero agradecer o seu apoio, igual tá aqui, ó. Muito obrigado aí pelo seu apoio, você que deixa o like, se inscreve, compartilha e não esquece de ativar o sininho das notificações. A galera que tá hypando aí os vídeos, mas aí também não dá para hypar muitos vídeos, porque é só 3 por semana, né, galera? Mas mesmo assim, eu agradeço demais. Aí a gente sabe que não dá para hypar muitos vídeos também. Tudo bem, quando der, sem problema. Muito obrigado. Eu só quero agradecer aqui mais uma vez o seu apoio. Assim que a gente vai começar esse vídeo aqui, sou eternamente grato a todos vocês aí que acompanham aqui os nossos vídeos. Valeu? Tamo junto sempre. Vamos São Paulo. E já começar perguntando para vocês. O Wendel, galera, o que vocês estão achando do Wendel até agora como reforço na lateral esquerda do São Paulo? Vou dar aqui minha breve opinião sobre o Wendel. Eu acho que ainda ele vai jogar mais do que tá jogando, galera. Não é possível um cara que passou aí uns 10 anos, né, na Europa, quase isso, né, não jogue mais do que isso aí. E ele não é um jogador assim velho, eu acho que ele tem 31, né, acho que vai fazer 32 também. Tá dentro da média do que o São Paulo contrata. É um cara que jogou bastante bola também, né, em tempo e bom futebol também lá na Europa. Chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Ah, também ser convocado para a seleção brasileira hoje não é difícil, né? Mas são outras questões, né? Só tem empresário bom. Mas é verdade. Tá sobre o Wendel, a minha opinião é que eu vou esperar um pouco mais, porque eu acho que ele consegue jogar mais do que ele vem jogando. Mas até o momento, o titular da lateral esquerda é o Enzo Dias. O Enzo Dias chegou, vestiu a camisa, o cara não sentiu esse negócio de adaptação do futebol brasileiro. O Enzo Dias, hoje, na minha opinião, é o titular, o Wendel é o reserva. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando aí do Wendel também, beleza? Tá aí. Agora, continuando na linha dos jogadores, sim, o Zubeldia agradece, né? Agradece muito, porque agora ele tem mais 3 reforços. Lucas Arboleda e Pablo Maia, os 3 jogadores estão de volta, tá? O Pablo Maia viajou, o Arboleda viajou, o Lucas também viajou, os 3 viajaram para enfrentar aí o Alianza Lima amanhã, galera. Isso, amanhã, jogo pela Libertadores, quarto jogo da fase de grupo da Libertadores. O São Paulo tem a chance ali de conseguir mais uma vitória, encaminhar praticamente a sua classificação, né, para os mata-matas e dar um pouco mais de tranquilidade para o elenco, para o Zubeldia trabalhar melhor esse elenco. É verdade, hein? O Zubeldia está invicto na Libertadores, invicto do Brasileiro, mas espera aí que a gente já fala disso rapidinho. Antes, então, só para confirmar aqui, o Zubeldia terá aí mais esse combo de reforços agora no time, né? Com a volta do Arboleda, Lucas e Pablo Maia. Agora, será que os 3 começam de titulares, galera? Será que os 3 ali vão ser titulares? Eu, se fosse para chutar, porque a gente ainda não sabe a escalação, lógico, eu chutaria o Arboleda. Talvez o Lucas para um segundo tempo, o Pablo Maia talvez também para um segundo tempo, já que agora a ideia da minutagem aí para esses jogadores, para que eles fiquem 100% recuperados e façam parte, né, realmente ali do time titular. O Zubeldia, com certeza, é o que mais comemora essa volta aí, já que ele está conseguindo passar esse processo aí desses jogadores lesionados com o São Paulo invicto, não é verdade? A gente agora vai falar um pouco mais sobre essa invencibilidade aí do Zubeldia, que a imprensa está rasgando, alguns profissionais da imprensa aí, né, rasgando elogios ao Zubeldia. Então, mas aí eu pergunto antes para você aí também. Gostou do retorno dos jogadores? Vocês acham que aqueles 3 vão agregar? É isso mesmo? Lucas, Arboleda e Pablo Maia. O que esses 3 representam para esse time? Fique aí para você comentar aí, beleza? Ó, e como tá aparecendo aqui embaixo, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações,
deixa o like, compartilha o vídeo, se der para hypar também, beleza? Tamo junto, vamos São Paulo. Vamos lá. Imprensa, Zubeldia é o único treinador invicto do Campeonato Brasileiro. Zubeldia também está invicto na Libertadores. E ele não está invicto só esse ano, não. Ele está invicto desde o ano passado, né? Porque ele entrou naquele jogo, segundo jogo, ano passado, contra o Barcelona, quando o São Paulo ganhou lá de 2-0 do Barcelona, que ele entrou com aquele 4-2-4. Mas e hoje, galera? Só que aí que tá. Você vê aí muita gente dizendo: não, tá vendo? O Zubeldia é o único invicto, o Flamengo perdeu tal. É, o Flamengo perdeu, só que o Flamengo tem o quê? Acho que 13 pontos no campeonato, não é verdade? O São Paulo tá invicto, mas o São Paulo tem 9 pontos no campeonato. Tem uma diferença de pelo menos 4 pontos aí no campeonato, né? E aí que tá, eu condiciono esses 4 pontos, galera, individualmente a 2 jogadores, Ferreirinha e Caleri, porque os dois tiveram ali, ó, a bola do jogo. A bola do jogo era pênalti, chutar e fazer o gol. Um chutou para fora, o outro chutou praticamente nas mãos do goleiro. Beleza. Seriam mais 4 pontos para o São Paulo teria 13 e estaria ali na terceira, quarta posição do Campeonato Brasileiro. Mas esses elogios aí ao Zubeldia, por que todo esse elogio? É aquele questionamento, é aquele comentário que eu faço sempre. Então, se o técnico é bom quando está invicto, se ele é o responsável pela invencibilidade, se ele é responsável por 10 vitórias seguidas e colocam no pedestal e dizem que o treinador é o melhor do Brasil, vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando, né? Então, se o cara vence 10 partidas, ele é o melhor do Brasil. Se ele perde 10 partidas, o rótulo de pior do Brasil também vai ser dele, né? Treinador, eu acho que carrega muito isso. O cara é muito reverenciado quando ele ganha 10 seguidas, mas quando ele perde 10 seguidas, para quem quer defendê-lo, começa a achar ali adjetivos para que a responsabilidade não seja dele. Aí já joga na imprensa, já joga nos youtubers, nos criadores de conteúdo, aí já joga a responsabilidade para a torcida, aí joga a responsabilidade para os jogadores, para a diretoria, diretor de futebol, já joga para tudo, departamento médico, e aí o treinador fica como um coitadinho. Esse sim é o caso do Zubeldia, tá? Pegando num contexto geral. É o que eu digo sempre. Não sou um defensor nato do Zubeldia, mas também não sou um crítico nato do Zubeldia. Eu analiso o São Paulo Futebol Clube, eu gosto de ver o São Paulo Futebol Clube. Essa invencibilidade para mim é enganosa, é mentirosa, na minha opinião, respeito à tua. Porque assim, você fala tá invicto no Campeonato Brasileiro, mas olha a pontuação. O São Paulo tem 42% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Ou seja, isso aí é número para brigar ali na parte de baixo da tabela. São Paulo é o 10º colocado. São Paulo vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro agora, que é o Palmeiras, no próximo domingo. Tem um detalhe aí também. Desses resultados invictos, o São Paulo empatou 3 dentro de casa. O São Paulo jogou 4 em casa, empatou 3, ganhou só 1. É muita coisa, gente. Não dá pra gente aceitar esse monte de empate e comemorar isso como invencibilidade. A invencibilidade, se ela for uma invencibilidade positiva, algo que, coloca o time na parte de cima da tabela, legal. Agora, não adianta nada você estar invicto a 10 jogos e estar na 15ª posição do campeonato. Qual que é a vantagem disso? É melhor você então oscilar, ganhar, perder, empatar, mas mais ganhar do que empatar ou do que perder. É isso que faz um time brigar na parte de cima da tabela. Enfim, contra o Palmeiras, por exemplo, é a chance de continuar dizendo: o Zubeldia está invicto, o São Paulo está invicto. Ou o discurso vai mudar. Porque se acontecer uma derrota do São Paulo, por exemplo, caso, vamos bater na madeira aqui, que o São Paulo não perde para o Palmeiras, né? Eu acredito que não. Mas se caso perder, serão 8 jogos. E aí, se caso, tá, galera? Que é o se, né? A gente está fazendo uma teoria aqui. Se caso o São Paulo perder para o Palmeiras, em 8 jogos o São Paulo vai ter apenas uma vitória. Essa mesma imprensa que diz é o único time invicto do campeonato vai dizer: São Paulo faz péssima campanha no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na sua história, começa o Campeonato Brasileiro com 8 jogos, apenas uma vitória. Então isso pode mudar da forma que for o jogo contra o Palmeiras. Se empatar, continua. São Paulo consegue bom resultado contra o Palmeiras e o São Paulo continua invicto. Só que o time perigoso cai na tabela. E o empate contra o Palmeiras, na minha opinião, é um bom resultado, tá, galera? De verdade. É clássico, cara. São Paulo não é favorito contra o Palmeiras.
O Palmeiras é favorito contra o São Paulo. O Palmeiras hoje tem um time melhor do que o São Paulo. O Palmeiras é o líder do campeonato. O Palmeiras investiu 500 milhões no para formar esse time dele, esse elenco dele aí. E é o líder do campeonato e é o time que todo ano tá brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, assim, sem clubismo, galera. O São Paulo não é favorito mais favorito do que o Palmeiras. O São Paulo não tem um time mais forte do que o Palmeiras. O time do Palmeiras, ele tem ali as suas reposições, o seu time é forte e o São Paulo vai lá. Se conseguir um empate, é um bom resultado. Dá para o São Paulo fazer frente com o Palmeiras, o São Paulo estando completo? Eu acredito que sim. Mas hoje, por exemplo, jogando lá em Barueri, onde a torcida do Palmeiras deve comparecer em massa, né, deve lotar, acredito que o Palmeiras seja favorito. Tem condições do São Paulo ganhar do Palmeiras, na minha opinião? Tem condições. Mas aquele negócio, né? O jogo é jogado, o lambari é pescado. Agora, se o Zubeldia conseguir uma vitória lá, meu amigo, aí pronto. Aí esquece, o cara vai ficar com uma moral, né? Você percebe mais ou menos como funciona esse negócio de Zubeldia e São Paulo? Não sei se você percebeu. Os caras dão mais importância ao Zubeldia do que propriamente ao time. A imprensa fala: o Zubeldia está invicto, o Zubeldia está conseguindo superar isso na Libertadores, isso no Campeonato Brasileiro. Então, no momento ruim do São Paulo, eles colocam o Zubeldia ali como o único que fosse capaz de fazer isso. Então, vamos lá. Se o negócio afundar, quem que é o responsável? Hum? É por isso que eu falo, toma cuidado, porque a gente tem que dividir a responsabilidade. Jogadores, comissão técnica, diretoria. O técnico, ele não joga bola. Então, quando ele reclama que ele não chuta um pênalti, ele não bate escanteio, ele não defende, ele não faz um gol onde a bola passa dentro da pequena área, onde o atacante não alcança a bola. Então, quando tem essa defesa para o técnico, a mesma é: cuidado em colocar o técnico no pedestal, porque o mesmo que está no pedestal pode estar no buraco daqui a pouco. A gente sabe como que é isso aí. Então, eu tenho sempre esse cuidado para dividir a responsabilidade. Não gosto do estilo do jogo que o São Paulo faz. Acho um time muito retranqueiro. Poderia jogar um pouquinho mais o São Paulo. Não dá para a gente lamentar a falta de elenco contra o Sport. Não dá para a gente lamentar a falta de elenco contra um Alianza Lima, no Morumbis. São alguns jogos, né? Por exemplo, contra o Cruzeiro, todo despedaçado no Morumbis também. Futebol ruim do São Paulo. São Paulo mais uma vez pegou. E falar no Cruzeiro, né? Viu que o Cruzeiro conseguiu um empate contra o São Paulo no Morumbi, o Cruzeiro já é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá sempre dando uma ressuscitada nessa galera aí. Mas é isso, comenta aí essa análise também, fica à vontade para vocês comentarem. Vamos lá então, galera. Olha o dilema, Marcos Antônio, Pablo Maia e o Thiago Mendes, esses três aqui. O que que vai acontecer agora, galera? Antes da gente falar desse centroavante aí, o que que vai acontecer agora? O São Paulo quer comprar o Thiago Mendes, o Marcos Antônio? Será que quer mesmo? Agora já fiquei em dúvidas. Por quê? O Pablo Maia já está retornando. Esse retorno do Pablo Maia vai condicionar ele à titularidade. A titularidade para que se consiga vender ele na janela de transferências, que se abre ali em julho. Se o São Paulo vender o Pablo Maia, e isso aí eu já sei que é informação, tá? Se o São Paulo vender o Pablo Maia, o São Paulo vai ter caixa ali, um dinheirinho para comprar o Marcos Antônio. Se o São Paulo não conseguir vender o Pablo Maia, galera, o São Paulo deve trazer o Thiago Mendes e liberar o Marcos Antônio, porque a Lazio não aceita mais emprestar o Marcos Antônio para o São Paulo. A Lazio quer que São Paulo compre, porque o acordo foi esse, empréstimo de 1 ano. O São Paulo quer mais 6 meses de empréstimo para começar a pagar depois o Marcos Antônio ali em 3 anos, mas a partir de 2026. Ou seja, pagaria o Marcos Antônio em 2026, 2027 e 2028. A Lazio não entende que isso é um bom negócio, né? Então, assim, se o São Paulo vender o Pablo Maia agora na próxima janela, terá dinheiro para comprar o Marcos Antônio. A não ser que o São Paulo venda um outro jogador aí, tá? Mas por que eu tô falando do Pablo Maia? Porque o Pablo Maia é titular desse time. Então o São Paulo não vai gastar 28, 27 milhões aí, acho que é isso, né, que tá agora aí pelo Marcos Antônio, se ele tiver o Pablo Maia de titular, já que o treinador também vai querer Alisson e Pablo Maia de titulares, certo? Aí acredito que seja isso. Já que o Pablo Maia também, se não sair agora, pode sair em dezembro, tem essa também. Só que aí, olha só o detalhe,
o Thiago Mendes e o São Paulo tem um acordo, tem conversas com o Thiago Mendes. Isso já ficou acordado desde o ano passado. Pode ver que ninguém tá falando mais nada do Thiago Mendes, tá tudo quietinho. O Thiago Mendes não assinou pré-contrato com ninguém, muito menos com o São Paulo. Pode mudar esse cenário se ficar o Marcos Antônio. Caso não fique, eu acho que nós teremos sim, viu, galera? Aí o Thiago Mendes. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. E Pablo Maia, para mim, volto a repetir, essa volta antecipada dele tem a ver com a condição dele ser titular e o São Paulo não comprar o Marcos Antônio. Então o São Paulo tá nessa encruzilhada. São 3 jogadores aí para uma vaga. Pablo Maia, ou Thiago Mendes, ou Marcos Antônio. Porque nenhum desses, galera, deve ser reserva. Você não vai pagar um salário alto para o Thiago Mendes, um veterano de 33 anos, para ser reserva. Você não vai ficar com um jogador promissor, né? Um jogador que foi sempre titular, ainda campeão da Copa do Brasil, que é promissor também, como o Pablo Maia. E o São Paulo não vai comprar um jogador, pagar quase 30 milhões de reais para deixar na reserva, que vai ser o Marcos Antônio. Então, a condição aí é uma vaga para 3. Só que tem um detalhinho também que a gente está esquecendo. O Alisson, se eu não me engano, ele vai fazer uns 33 anos, né? Mas ninguém fala isso. Será que não é a hora também de pensar para um substituto para o Alisson, ir preparando esse cara também, de repente, para o próximo ano? Acredito que esse ano aqui o Alisson ainda joga em alto nível, como titular. Quem sabe ano que vem também, o Alisson, o perfil dele é esse, né? Mas assim, acho que é interessante também a gente ter ali um bom reserva ali também para ir tendo essa rodagem, tá, galera? E detalhe também, né? O Zubeldia poderia dar um descanso pro Alisson. O Alisson joga todas as partidas, né? Com a volta do Pablo agora, quem sabe pode acontecer isso. Porque aí ele pode ter num jogo o Marcos Antônio, Pablo Maia, ou no outro Pablo Maia e Alisson, Marcos Antônio e Alisson. Vamos lembrar também que em julho volta também o Luiz Gustavo, tá? E já se fala de uma renovação do Luiz Gustavo para o Campeonato Paulista. Então, quando eu vejo essas movimentações do São Paulo, mais eu fico descrente de que o São Paulo vai comprar o Marcos Antônio. Né? Me pareceu que foi algo ali emergencial para cobrir uma lacuna que agora eles não terão interesse mais de continuar com ele, mas a gente vai com certeza ver o que o São Paulo vai fazer isso aí. Não vai demorar muito não, falta um mesinho aí para resolver isso, né? Porque agora em junho termina aí a prioridade do São Paulo em comprar o Marcos Antônio. Deixa seu like aí, comenta. Vamos falar aqui agora desse centroavante. Né? A gente não sabe quem é o centroavante, mas a gente sabe que a Superbet deve ajudar o São Paulo, pode ajudar o São Paulo e vai ajudar o São Paulo para contratar esse centroavante. Alguns nomes já surgiram, como Carlos Vinícius, como João Pedro, como o Mariano Dias, como o Brenner. Daqui a pouco surgem mais, galera, pode ter certeza. Agora, no próximo mês, quando começar o Super Mundial e vai entrar a janela de transferência, todo dia vai ter um nome surgindo no São Paulo, por 2 motivos também. O São Paulo quer trazer um centroavante, certo? Então a imprensa vai buscar informações, eles vão buscar nomes, né? Empresários vão oferecer nomes ao São Paulo Futebol Clube. Pelo menos uma coisinha a gente sabe. A Superbet vai ajudar o São Paulo aí para trazer esse centroavante. Por quê? No lugar do Caleri. Aí a gente volta naquela, poxa, mas e o Juan? E o Rian Francisco? Gente, a gente pede o Rian Francisco, mas vamos ser também sinceros aqui. A comissão técnica, a diretoria, talvez nem eles acreditem ainda que o Rian Francisco esteja pronto para ser o titular. O treinador ele quer trabalhar com um estilo de centroavante à la Caleri, estilo Caleri, brigador, forte, faz parede, e jogue com bola aérea. O Rian Francisco ele teria que jogar com bola no chão, toque de bola, infiltração, movimentação. O time do Zubeldia faz isso? Não faz, galera. Olha o estilo de jogo do Zubeldia. Chute para frente com o zagueiro, o André Silva, que não é um brigador igual o Caleri, não é um jogador alto também, mas ele é do mesmo tamanho do Caleri, só que o Caleri, acredito, tem mais impulsão, tem mais aquele jeito brigador dele. Só que o André Silva não é esse jogador. Então, quando dá um chutão para frente, o André Silva não vai brigar igual o Caleri. Pode ver que o André Silva já sofre para jogar ali, o Zubeldia tentando adaptar o André Silva nesse estilo de jogo. Quanto mais ele tenta fazer o André Silva jogar ali, por exemplo, na mesma função que o Caleri, mais o André Silva vai ajudar e vai brigar dentro de campo do que fazer gols.
Quando o André Silva joga mais dentro da área, joga mais livre, a gente vê ele participando mais dos gols. Por exemplo, no último jogo, ele deu 2 assistências, uma para o Ferreirinha e uma para o Ferreirão, contra o Fortaleza. Os dois perderam gol. Então o André Silva ele fez ali o que o Caleri costuma fazer. Ele conseguiu fazer lá no meio de campo com 2 belas assistências. Você vê o André Silva mais recuado. Por quê? O Zubeldia quer esse centroavante, galera. E é isso que o São Paulo vai buscar, tá? Isso já é certo. O São Paulo quer um centroavante. Aí que tá. Oportunidade de negócio. Mas a Superbet vai entrar no negócio. Se a Superbet entrar no negócio, pode ser um centroavante, um bom centroavante, assim como eles fizeram o negócio com o Oscar. A Superbet pagando metade, o São Paulo pagando metade. Pode trazer um jogador aí mais pronto, diferente, São Paulo pagando metade, Superbet pagando metade, ou quem sabe até pagando tudo, vai saber também. Igual eles fizeram lá com o Thiago Silva, lá no Fluminense. Mas lá tem a questão do Super Mundial, enfim. Mas vamos ver. Mas o São Paulo também ainda está na briga pela Libertadores, pode acontecer um título, por que não? Essa janela agora do meio do ano do São Paulo vai ser interessante, porque assim, você perdeu a referência durante anos, pelo menos 3 anos, que era o Caleri, e eles querem trazer outro agora, uma outra referência. Não vamos ter Caleri agora esse ano, Caleri só para o ano que vem, né? Então pensando desse lado, ó, você precisa de um jogador ali porque o treinador quer esse jogador. E a gente sabe, gente, o treinador vai ficar balançando a cada jogo, mas ele vai balançando até o final do ano. Ninguém no São Paulo pensa em demitir o Zubeldia agora, ninguém tem grana para pagar a multa do Zubeldia. Os caras vão ter que, ao invés de demitir um treinador, eles vão ter que pegar essa grana e pagar os jogadores, né? Pagar luvas, contratar aí um jogador. Essa é a ideia. A não ser que no meio do ano aí vem o Marinax também. Marinax pode assinar em julho. Aí, meu filho, se apareceu os 100 milhões aí de dólares, eu sei, não é de uma vez, isso é por ano, 20 milhões por ano, mas olha a grana que vai entrar nos cofres aí. Aí, de repente, clareia a mente aí dessa diretoria do São Paulo. Vamos ver, né? Vamos ver, né, galera? O mercado da bola do São Paulo desse ano aqui, repito, eu acho que vai ser interessante exatamente por essa necessidade que eles falam de um ponto esquerda, desse volante, como que vai ser essa composição, desse centroavante. Estou muito curioso para saber do centroavante. E será que quem que São Paulo vai vender dessa molecada, né? Lucas Ferreira, Rian Francisco, Matheus Alves, né? Tem outros ali da base. Interessante. A gente vai estar acompanhando aqui e trocando essa ideia diariamente também. Valeu? Forte abraço, então. Muito obrigado por ter chegado até aqui, ter acompanhado o vídeo. Como sempre, galera, vamos São Paulo. Tamo junto.